Vocês já conheciam esse caso, né? Foi bem divulgado na internet. Agora já estão dizendo que o menino que agrediu já sofria bullying do outro menino há algum tempo também. Aí que eu digo, se ele for diagnosticado ou for rotulado como psicopata, o cara mente bem, porque daí ele consegue reverter a situação. De agressor passa para vítima. O que mais dizem é que não, que o menino, o mais gordinho, já sofria bullying há muito tempo do mais magrinho, né? Agora, já estou ouvindo falar que não, que é o contrário, que o menino chegou naquele ponto ali para devolver a agressão que ele vinha sentindo, que vinha recebendo já há algum tempo. Mas aí já outros fatos comprovam o contrário também, porque como é que ele pediu pro amigo filmar o videozinho, o magrinho, né? Daí tem gente, daí é muito louco ver essas informações que vêm pela internet, porque ele simplesmente, o pessoal, todo mundo, isso mesmo. Quer dizer, o ato agressivo do outro, nossa, desentupiu a garganta de um monte de gente. Mas daí se a gente for rever tudo que a gente ouviu hoje, aqui que a gente vai estar incentivando de novo, né? Como educadores, profissionais de educação, a gente até pode pensar assim, ele desabafou, mas a gente sabe que também não é a solução. Incentivar isso, né? Pelo menos a gente deve evitar isso. Vocês repararam? O que vocês repararam bem gritante nesse vídeo? Eu peguei assim para cutucar mesmo, né? Não para dar de exemplo. Tinha muita informação ali boa para falar como a gente identificar, como agir com as pessoas que estão sofrendo de bullying. Mas o que vocês perceberam para comparar com a palestra da manhã, que a gente percebe muito nitidamente aqui nesse vídeo? Alguém pode falar? Arrisca. Vocês não vieram de manhã, né? Vieram? Desculpa, que eu estava de costas ali. Então eu não tinha visualizado vocês, né? Vocês repararam se tinha alguma criança negra? Interessante, né? Então a gente tem que educar o nosso olhar, porque realmente a gente está muito acostumado a ver, tanto que a gente nem percebeu. Nem tinha chamado a atenção isso. Eu perguntei, vocês perceberam algo diferente? Vocês não me devolveram. Porque isso é gritante nesse vídeo. Não aparece uma criança negra ali naquele vídeo também. Voltamos a endossar o que o Denis falou. Nos vídeos, propagandas, tudo, eles não colocam. Então, como que o negro vai se identificar com esse mundo que está aqui? Se ele é eurocêntrico, é sempre referências europeias do branco. Não estou falando mal disso, mas estou acusando que é verdade. Não tem no livro, não tem no dia a dia, não tem no outdoor, não tem na revista, não tem em vídeo. Você vai pesquisar sobre bullying, vai ver isso, e se esquece de novo do negro. Aquilo ali é outra coisa, lá é discriminação racial. Mas eu acho que o negro é o que mais sofre bullying desde que nasce, não é verdade? E daí tem um do Serginho Groisman, para quem não viu ainda, né, a campanha. Esse aqui mesmo. Esse. Tem que abrir como, né? Abrir como ali? Pelo mouse. Tá. Para quem não sabe, né, já fica mais... Humilhar, excluir, discriminar, dar apelidos ofensivos, espalhar mentiras do mundo real ou virtual, tudo isso é inaceitável. O nome disso é bullying, ou quando acontece na internet, cyberbullying. E são atos que causam sérias consequências psicológicas em quem sofre esse tipo de agressão. Converse com seus filhos, observe seus alunos, se abra com seus amigos. A hora de falar sobre bullying é agora. Fale você também. Cidadania, a gente vê por aqui. Quem que viu essa chamada do bullying? Vocês dois só, a princípio? 3, 4, 5. Quem fica acordado sábado à noite já viu isso daí, né? E, assim, para encerrar, não sei se já venceu o meu tempo, está quase encerrando. Sim? Não? Porque a gente tem que dividir agora com outro tema e depois ter um debate, né? Eu acho que dá o tempo mais ou menos isso mesmo que eu calculei. O que eu vou encerrar, como eu
toquei nesse assunto, pedagogia do amor, existe. Gabriel Chalita, padre Fábio de Mello, Isamitiba também, de certa maneira, trabalha com esse tipo de pedagogia. Por que pedagogia do amor? Que romântica essa professora. Deve ser da religião dela, deve ver que é assistencialista. Não, porque nada como ter a experiência, né? Nesses 5 anos que eu trabalhei lá, eu tentava de um jeito, tentava do outro, chegar nesses meninos que cometeram crimes, pelo menos de homicídio ou latrocínio, porque quando envolve os dois, porque senão eles não precisam ir presos, eles fazem um trabalho socioeducativo, numa creche, numa escola, num orfanato, sei lá o quê, e pronto, passou, chegou aí. Então, se eles estão presos é porque aconteceu coisa séria. E eu queria chegar, eu queria educar, eu queria interagir. E foi o único jeito. Eu percebo que é o jeito melhor, é você se colocar como também falível, que você também está querendo acertar e mudar na tua vida, se colocar como humano diante deles, diante do agressor, diante do outro menino que está sendo vítima, acolher e dizer que você também quer achar, porque às vezes a gente não tem a solução. A gente se colocar como uma pessoa que está buscando soluções, isso já é ponto ganho, porque é aí que a gente começa a ser humilde para buscar soluções criativas para solucionar as coisas. Então, eu termino com o Gabriel Chalita, que ele já foi secretário da Educação Municipal da Educação de São Paulo. Agora, se não me engano, ele está no mundo político como deputado, acho que estadual. Não sei, quem souber me ajude, que eu esqueci agora se é deputado estadual. Mas eu vou mostrar um pouquinho da fala dele, para que ele termina com uma coisa que eu também acredito. Tá bom? O tema da palestra é bullying, que é um dos temas mais discutidos em termos de educação no mundo hoje. Por que esse tema começou a ser discutido? Pelo alto índice de suicídio de jovens de vários países desenvolvidos. Jovens que tinham tudo, jovens da Noruega, jovens da Suécia, da Suíça, da Dinamarca, da Inglaterra, Estados Unidos, e que de repente chegavam num determinado momento da vida que, vocês viram vários casos desses que a imprensa mostrou, um jovem que entrava numa escola e matava um monte de gente e se matava depois, né? Então, o que leva alguém, né, a agir desta forma? Aí a Noruega foi o primeiro país a tentar entender o que é esse bullying, que fenômeno é esse que faz com que as pessoas se sintam diminuídas no processo educativo e o que a escola e a família podem fazer para que isso não aconteça com os jovens. Claro que esse é a última consequência do bullying, mas há outras. Eu não sei se vocês acompanharam aqui no município próximo do Rio de Janeiro, antes de ontem, no município de Silva Jardim, um menino que foi cortar o cabelo, vocês viram isso? E ele ficou apanhando na cabeça, ele nem queria falar que era daquilo, ficou falando de vacina que tomou e tal, e o menino acabou, em consequência disso, morrendo. A gente se pergunta o seguinte: o que leva um jovem a tratar o outro jovem dessa forma? O que leva uma criança a tratar uma outra criança dessa forma? O que leva um adolescente a agir assim? É interessante que alguns educadores tentam entender os mecanismos que fazem com que uma pessoa ela acaba se transformando num agente complicado para a sociedade. Eu, quando escrevi o meu livro Pedagogia da Amizade, eu fiz uma pesquisa com 3.000 alunos de escolas para entender que tipo de bullying acontece nas escolas. Por exemplo, um tipo comum, né? Crianças ou adolescentes obesos. E aí brincadeiras que são feitas com essas crianças ou com esses adolescentes, né? E o menino que é um pouquinho mais gordo, a menina senta, toda a sala levanta como se fosse uma gangorra. E aí toda vez que ele faz isso, todo mundo levanta. Aí o menino também ri, a menina também ri, só que isso 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Chega uma hora que ele não aguenta mais disso, né? Menino com dentes com problema, né? Tinha um menino que era absolutamente, a mãe dele contou a história, ele era um menino sorridente, feliz, alegre, né? E sempre chegava e sorria para as pessoas, né? Aí aqueles meninos que viam o sorriso dele já começaram a brincar, ninguém aguenta mais o seu bafo. Ele tinha um dente todo problemático, então ele tinha um bafo muito forte daquilo. O menino nunca mais sorri.
com medo das reações que as pessoas tinham com ele. História, uma menina contou a seguinte história, uma professora, ela com mais ou menos 9, 10 anos, perdeu a mãe, e era filha única. E aí ela queria muito ser amiga das meninas da escola, que ela estudava. Não tinha mãe, o pai trabalhava o dia inteiro, não tinha irmão, não tinha ninguém. Aí ela virou um dia para umas amigas da sala dela e falou assim, olha, eu sei cozinhar super bem, eu sei fazer bolo, eu sei fazer torta, eu que faço para o meu pai. Vocês não querem ir em casa, eu faço para vocês. Umas 5 meninas assim, né? Ah, então faz que a gente vai. Quando você quer fazer? Ah, pode ser amanhã. Pode, então tá bom. A menina vai numa alegria, conta pro pai, pede dinheiro, né? Uma casa simples e tal. Vai comprar as coisas para fazer bolo, para fazer torta, compra cartolina, faz um monte de coraçãozinho de cartolina, né? Prega aquilo na sala toda para as meninas que iam lá. E aí chega no dia seguinte na escola, ela fala, olha, tá tudo pronto. Tá bom, vai indo que a gente já vai. A menina vai, feliz da vida, senta e fica esperando as meninas. Meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ninguém chega. Ela começa a chorar, rasga toda a cartolina, joga tudo fora, com ódio dela, com ódio de ser órfã, com ódio da mãe ter morrido, com ódio do pai não ter tido outro filho, com ódio da vida. Chega no dia seguinte na escola, triste, aí uma das meninas chega e fala assim para ela, poxa, desculpa a gente não ter ido, a gente teve um problema, você podia fazer de novo amanhã? Ah, claro, a gente faz de novo, sim, eu faço, imagina. Vocês tiveram um problema, tivemos, a mãe dela ficou doente, você entende, né? Você perdeu a mãe, você sabe o que é isso, né? Não, claro. Aí a menina diz, como eu sou burra, eu achei que elas eram de propósito, coitadas, a mãe da outra que ficou doente. Bem, repete a história. Tudo de novo. As meninas não falam. A professora conta assim, isso aconteceu 6 vezes. 6 vezes eu acreditei que elas iam lá me visitar. Até hoje eu sou uma pessoa fechada, tímida, introvertida, para baixo, porque eu não acredito que as pessoas possam me amar. Até hoje eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas porque eu acho que eu sou uma pessoa indigna de receber amor. Bem, eram muitas histórias. Esses dias na faculdade Einstein aqui, dando uma palestra sobre bullying, uma mulher levantou e contou uma história horrível de preconceito racial com a filha dela, tão feia, a história que tem vergonha de contar, a história que o professor fez com a filha. Bem, no final da história, e era o professor que a menina mais gostava. A menina era fascinada, ela sofreu muito preconceito na escola, mas ela gostava muito daquele professor, ela queria ser engenheiro, o sonho dela, por causa desse professor de matemática. Aí acaba, o cara conta uma piada no final, e uma piada que envolvia, né, a raça negra e tal, a menina fica muito mal com aquilo, vai para casa, passa na farmácia, compra um monte de remédio, resolve se matar. Aí a mãe que trabalhava para fora, era uma escola particular, ela pagava com dificuldade a escola, e ela se sentiu mal e foi para casa. Quando ela chegou em casa, a mãe era enfermeira, ela chegou em casa, viu a filha com aquele monte de remédio, e aí ela impediu que a filha se matasse. Aí a filha chorando, falou assim, por que eu nasci negra? Por quê? Por quê? Por que as pessoas olham para mim e têm nojo de mim? Por quê? Por quê? Bullying. Agora, que tipo de elemento faz com que uma pessoa se sinta superior a outra pessoa? Que direito eu tenho de ser melhor do que o outro porque eu sou dessa raça, ou sou dessa cultura, ou sou dessa religião, ou sou desse estado, ou sou desse país? Quem é que diz que tem um cidadão de primeira categoria, um cidadão de segunda categoria, de terceira? Isso não existe. Quem é que diz que tem gente inteligente, gente burra? Isso não existe. Esse é um mito que acabou na educação. Quando inventaram essa história de crianças com QI genial e crianças medíocres, isso acabou. A gente tem inteligências diferentes, inteligências múltiplas. Cada um se desenvolve de uma forma. A Népia Pion, que é uma escritora genial, ela conta uma história de uma personagem da história do Brasil, no seu último livro, Aprendi de Homero, e essa personagem é o seguinte, ele, quando nasceu, a mãe dele morreu. Aí a mãe dele casa, o pai dele casa com uma outra mulher, essa mulher é sua madrasta, vai criá-lo, aí o pai não cria também, e esse menino era mulato, sofria preconceito por isso na época, ele morava no morro, no Rio de Janeiro, ele era gago, era manco, era epilético. Hoje, a epilepsia, as pessoas ficam um pouco assustadas, mas menos, né? Porque o tratamento é tranquilo para isso. Na época era um problema, as pessoas achavam que era, né? Enfim, aquilo era contagioso, era um horror. Esse menino, com tudo isso,
Ele estudou até a quarta série, alguns biógrafos dizem que nem até a quarta série. Ele vendia doce na escola, então ficava ouvindo as coisas que se falavam na escola. E esse, sabe de quem eu estou falando? Machado de Assis. Aí a Neida Pion diz assim: se Machado de Assis deu certo, qualquer pessoa pode dar certo. Esse cara tinha tudo para dar errado na vida. Por que ele deu certo na vida? Porque talvez ele teve algum aconchego dessa sua madrasta contadora de histórias. Ela era analfabeta, mas ela contava histórias para ele. E ele ficava ouvindo a história dos escravos, dos negros, a história do preconceito, da discriminação, das dores, histórias. E as histórias iam povoando a mente daquele menino. E Machado se torna Machado de Assis, um gênio. Alguém que consegue escrever uma obra. Quando a gente pega Dom Casmurro, tem gente que tem trauma de Dom Casmurro, que cai no vestibular. Eu acho que Dom Casmurro não deve ser a primeira coisa a ser lida de Machado de Assis. A gente tem que acostumar-se com a linguagem de Machado de Assis para depois ler Dom Casmurro. Mas alguém aqui já leu Dom Casmurro? Vocês gostaram de Dom Casmurro? Aí, vocês são brilhantes mesmo, né? Mas Dom Casmurro é tão interessante porque o mundo já estudou Dom Casmurro e ninguém chega a uma conclusão objetiva de Dom Casmurro. Não dá para chegar a uma conclusão. Eu lembro da Lígia falando assim que a primeira vez que ela leu Dom Casmurro, ela teve a certeza absoluta que Capitu não traiu, que Bentinho era um louco, um neurótico, que ficava achando coisas onde não existia, enfim. Aí a segunda vez que ela leu, depois de uma conversa com a Esther de Figueiredo Ferraz, que foi ministra da Educação, reitora do Mackenzie, a primeira mulher reitora, primeira mulher a fazer júri, aí a Esther deu 3 argumentos para mostrar que a Capitu traiu. Aí ela, com esses 3 argumentos, se convenceu de que a Capitu traiu. Aí a terceira vez que ela leu, ela começou a achar tudo muito estranho. E mais estranho ainda, por que só o Bentinho fala e a Capitu não fala? Veja, são 100 anos que as pessoas estão discutindo essa história, como é que ela se desenvolveu. Por que é tão forte esse foco narrativo? Hoje, uma discussão que teve na Academia Brasileira de Letras para tentar entender quem é a personagem central de Dom Casmurro, a conclusão que eles chegaram é que não é Escobar, não é Bentinho, nem é Capitu, é o mar. O mar é a personagem central da obra. Pelo elemento simbólico carregado. Agora, como é que um moço que tinha tudo isso se transforma numa pessoa capaz de fazer com que a sua obra se eternize? Ele olhou para dentro dele mesmo e buscou dentro dele mesmo o desenvolvimento do seu potencial. E talvez ele na sua vida encontrou pessoas que o impulsionassem para se desenvolver. Bom, antes da minha palavra final, gostaria de perguntar: alguém quer socializar, né, com alguma situação de bullying? Que soube de alguém? Quer deixar, viu como as palestras de bullying sempre são sobre casos de bullying? Alguma situação que gostaria de partilhar e tentar acharmos juntos uma solução, uma ideia? Não? Então eu gostaria de ficar... desculpa. Sem querer ser a favor do bullying, mas não teria uma possibilidade, se a gente fosse pensar assim, por um lado bom, o bullying não poderia ser assim, uma forma também de deixar a pessoa esperta, assim, não? Tipo assim, deixar de ser uma forma de ficar protegendo muito o aluno que está sofrendo bullying, mas por um lado bom, assim, entre aspas. Entendi. Deixar o cara meio esperto, né, para se tocar, de não ficar sendo muito... Até acho que eu não falei isso, mas isso é bem legal. Eu não estou falando, tipo assim, não estou dizendo que eu sou contra o bullying. Sim, entendi. É óbvio que não é generalizado, tem coisas absurdas, realmente, né? Mas, em alguns casos à parte, também, eu poderia pensar que o bullying, por um lado bom, é uma forma de também deixar o aluno meio esperto, assim, né? Deixar, então... Eu entendi o que você quis dizer e eu compartilho com vocês essa ideia no sentido de a mãe superprotetora vai lá e quer ela já resolver. Já aconteceu isso, você viu na internet? Alguém já viu na internet que ela quer resolver a situação no braço. Tem um vídeo que a mãe bate na menina que agrediu a filha. Vocês viram isso? Então tem coisas assim. Então ela super protege e ela está impedindo o filho dela de se defender diante da vida, porque a vida, ela não vai estar a vida inteira do lado desse menino, né? Ou dessa menina. Porque, parênteses, a menina também comete bastante bullying, mas só que como a gente está acostumado a ver mais um menino cometendo, né? A gente esquece da menina, mas a menina é safada,
ela ela mente, ela arma, ela faz um outro tipo, não é? O menino já é mais direto, pá, pum, bate, fala na bucha, a menina ela arma. Você viu ali a história da menina? Que convidava, quantas vezes a outra, né? Eu convidava, dizia que ia na casa da outra e a outra acreditando. A gente tem uma certa ingenuidade. Mas o que você falou, eu acho que tem a ver para deixar mais forte. O que a gente estava falando, né? Tem certos pais que falam assim, posso cuidar? Leva desaforo para casa, né? Uhum. Mas às vezes tem casos assim, por exemplo, que alguém fala uma coisa, aí a pessoa às vezes é muito assim, né? Sentimental, muito, né? Não gosta de leva pro outro lado, e aí às vezes já se sente ofendida, aí já fala que é bullying, e aí já generaliza o caso, e aí... Já vai para crime, já quer não sei o quê. então... E às vezes é isso que eu sempre digo, às vezes é mais fácil ir por esse lado do que ensinar o filho a dialogar, resolver conflitos, saber que todo mundo tem opiniões diferentes, e é mais fácil dizer que a escola não viu, ou o contrário, a mãe que não educa em casa. Repara que é bem assim. Agora, eu entendi o que você quis dizer, porque eu acho que é uma oportunidade de você educar, tanto na escola como na sua casa, o teu filho, o teu aluno, a tua aluna, para aprender a desenvolver defesas, entre aspas, e argumentos para conversar com o outro. Por exemplo, o cara vem te pegar teu dinheiro, na hora do lanche você vai toda felizinha lá comprar teu lanchinho, o cara vem e rouba teu dinheiro. Você, em vez de já sair e gritar, não sei o quê, claro que a criança também deve procurar a ajuda dos adultos, isso eu não descarto. Se ela está se sentindo fragilizada, ela deve procurar alguém que ela confie para falar, isso a gente tem que incentivar, não dá para não incentivar isso. Mas ela pega, ao invés disso, ela pode negociar com o cara, com o agressor, sabe? Eu sei que tem gente que no sinaleiro, quando é assaltado, tem uns que já entregam o carro e outros negociam. Já viram isso? Negociam com o cara que está roubando. Eu acho até corajoso isso, mas é uma maneira de se defender, de aprender a reagir na vida. Transmitir respeito, né? Respeito. Então, ensinar também a conversar, porque o agressor, ele não espera que você vá ter uma reação a reação tua inesperada inibe o agressor. Teve uma situação, vou dar um exemplo bem bobinho. Eu era casada com um homem que praticava Aikido, igual esse mesmo psiquiatra aqui, né? Que o nome dele é Stuart Wayman, né? Então eu aprendi que você tem que pegar a energia do outro, somar com a tua, e daí você não precisa agredir. O Aikido é isso, você se desvia, a pessoa cai no chão, a pessoa vem te dar um soco, você se desvia, pá, a pessoa caiu com a própria força dela. E daí eu pensando nisso, né, um dia eu passando ali perto da Rua das Flores, veio uma gangue, assim, uns 5 meninos assim, vindo na minha direção, né. E eles, e eu falei, agora eu tô ferrado, né. Daí, quando eles chegaram perto, eu me lembrei que os orientais dão um grito na luta, já perceberam isso? Quando eles estavam bem pertinho, eu dei um gritão assim. Os caras se estruturaram tudo, enquanto que eles estavam se refazendo, eu, corri. Então, você também tem que saber se defender, né? A gente tem que ensinar isso também, não gritar, quem sabe também, né? Mas ensinar a criança a não ficar tão coitadinha pro resto da vida, e a gente ali, oi, coitadinho. Também ensinar a ser forte, que nem... Eu falei isso pro meu filho, eu falei, você tá achando que você é isso mesmo? Não. Então por que você tá sofrendo, menino? Né? Tô sofrendo bullying. Tô sofrendo por causa do bullying que me disseram que eu tô sofrendo. Quer dizer, você acredita numa coisa que estão dizendo, são crenças. Então a gente tem que desfazer crença, a gente tem que desfazer coisas que querem colocar na nossa cabeça. A mídia também se aproveita disso. Porque muito psiquiatra e psicólogo vai ganhar bastante dinheiro com isso também, desculpa falar. Então, vamos começar a incentivar isso. Eu achei legal você ter falado sobre isso, porque eu tinha até esquecido de falar, mas estava ali, né? Que a gente deve incentivar, sim, a eles se defenderem na vida, né? E uma fala ali, não sei se queria falar mais alguma coisa? E ali no final, né? Voltamos ao que veio, né? Que sejamos nós uma pessoa que para Machado de Assis fez a diferença. Sejamos nós essa pessoa. Somos umas formiguinhas? Somos, mas é um trabalho de formiguinha mesmo, a gente sabe que é. Educação é uma coisa que
às vezes acontece de a gente reencontrar um aluno que a gente teve lá na 5ª série. Oh, professora, até lá, esses dias eu encontrei um aluno que está fazendo design de produto na Federal. Eu lembro que eu detestava artes, mas depois que eu tive aula, não sei o quê. Quer dizer, e hoje em dia ele é designer. Eu falei, pô, caramba, que legal saber disso. Mas a gente quase nunca sabe. Nosso trabalho é de formiguinha. Então, que sejamos nós as pessoas que possamos fazer a diferença de enfrentar, ensinar, resgatar aquela pessoa que está sendo a vítima e também sermos observadores a ponto de atuar de maneira efetiva para o agressor, entre aspas, que se ele está sendo agressor, porque ele também está copiando o modelo que às vezes em casa ele está vendo que ele também está sendo agredido. Então é isso. Tem mais alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Se não, é isso, e a minha cartilha está aqui. Porque eu sei que a gente gosta de levar alguma coisa, né, das coisas que são faladas e ditas. Então, cada um vai receber uma mochilinha com dicas para a gente saber, pelo menos, identificar dentro da escola, que às vezes a gente está leigo nisso, né? E também identificar tanto o agressor quanto a vítima, e não esqueçam da testemunha, que também precisa ser tratada, porque às vezes ela se omite, porque ela tem medo de ser a próxima vítima. Tá bom? Aí, obrigada. Acho que vou deixar essa dúvida. Eu só gostaria de fazer algumas considerações acerca da questão do bullying, mesmo porque ela dialoga, certo? É uma das características, melhor para você, uma das condições para você descaracterizar alguns atos que são criminalizados já judicialmente. Entendeu? Então, assim, questão do bullying daqui, aí você não consegue criminalizar. Mas o fator determinante disso, que é um problema mesmo, certo? De fato, eu até não posso concordar na perspectiva de que o bullying acaba sendo algo assim que de conivência ou de fraqueza, certo? Ou mesmo de medo daquele que está recebendo esse tipo de ação. A verdade é o seguinte, gente, e isso nós temos que tomar cuidado. Quando se trata da questão do bullying, e ele é caracterizado no ambiente escolar, e a perspectiva que eu consigo orientar, certo? E observar as ações, as medidas que devem ser tomadas, se existe um agressor, quase sempre eu sou testemunha de alguém de nós no ambiente escolar é testemunha de que alguém está sofrendo bullying. O ambiente escolar permite que haja dessa forma. E depois ele criminaliza, do tipo, foi você, certo? E você sofreu. No entanto, o que eu quero dizer com essa questão? Eu quero dizer que na perspectiva de que você tem um agressor e tem aquele que sofre, ou seja, o agredido, não são somente os dois agentes e sujeitos e sujeitas que são os responsáveis pela prática do bullying. É todo o ambiente escolar. Eu falei com vocês aqui a respeito da violência simbólica que o ambiente escolar ele emite, ou melhor, que ele permita que aconteça. Essa violência simbólica que vocês viram no filme, no documentário Vista a Minha Pele, ela é permissível dentro do ambiente escolar. Então, assim, o limite é agressividade ao outro, certo? Quando eu chego e começo a te xingar, certo? E você sofre. Mas o anterior a isso, o ambiente escolar está doente. Entendeu? Então nós estamos com um problema aqui. A questão é, que ambiente é esse que permite, anterior até a fala do Chalito, que ambiente é esse que permite ou seja, cuja consequência é o bullying? Você está entendendo? Porque se fosse um ambiente
sadio. Estou falando sadio, não que ele não seja no termo consequente de que o ambiente escolar é um ambiente doente, mas no termo de que lhe falta algo para determinar a sua própria função de educar. Certo? Porque não pode uma criança chegar a agredir a outra, sendo que o ambiente escolar não permita que isso aconteça. Não pode acontecer de eu vir, certo? Que alguém está agredindo, nenhum funcionário viu. Nenhum professor viu. Nenhum orientador escolar viu. Ninguém viu. Você está entendendo? Quer dizer, estranho, isso me causa estranheza, está entendendo? Então, assim, mais uma vez, eu vou justamente no processo de que a violência, ela é, no seu primeiro momento, simbólica. Ou seja, ela criminaliza. Em primeiro lugar, discrimina. Você é gordo. Você é negro. Certo? Você é da favela. Segundo processo, outra forma de descriminalizar, ou melhor, de preconceito. Eu tenho dinheiro, meu pai tem isso. Você também vai sofrer, sinto muito. Certo? Por conta. Porque o ambiente acaba permitindo que se afirme que uma pessoa é melhor em detrimento da outra. Então, independente dessa condição, como nós estamos no mundo de eterna sobrevivência e luta pelo reconhecimento, eu vou potencializar, certo? A questão, a prática do bullying. Eu vou potencializar, ou seja, a escola potencializa isso. Então, por favor. Que os pais passam para o filho? Será que o começo de tudo não seria isso? Porque se a criança era capaz de agredir o amigo lá na escola, não seria de repente a educação que está deixando a desejar que vem de casa? A questão é que nós temos uma comunidade escolar. Ela é potencializada onde? Pode ser, certo? Eu não estou dizendo aqui que a escola é responsável por tudo, né? Mas, no entanto, é no ambiente escolar que existe o convívio. Está entendendo? Ou seja, é no ambiente escolar que nós nos encontramos. É aí que está. Como é que nós, por mais que tenha advindo do lado de fora, tendo em vista que a sociedade é agressiva. De certa forma, como nós estamos trabalhando a questão das propagandas, as novelas, a arte, a música, ela é agressiva. Ela é preconceituosa mesmo. Ela é dividida em castas. Então, a questão que quando ela entra dentro do ambiente escolar, que é o espaço onde nós estamos aqui, podemos usar um termo cristão, congregados, como é que ainda assim eu permita, ou melhor dizendo, eu não consiga observar que vai ser reproduzida essa prática que eu recebo do lado de fora dos muros, de maneira que eu possa compreender que é de responsabilidade dos pais, sim. No entanto, certo? O fato e o ato acontece dentro do ambiente escolar. Como é que isso acontece? E nós temos que nos perguntar, como é que nós permitimos que isso aconteça? Ou como é que nós não temos olhos suficientes para perceber essa prática? Então, assim, para além daquilo que você colocou, de que talvez seja... Não, a questão existe alguns sinais determinantes, alguns códigos, que nos leva a perceber que está havendo aqui um princípio da prática do bullying, certo? Tanto daquele que é o agressor, tanto daquele que é o agredido. Mas que talvez o próprio ambiente escolar está potencializando isso, certo? E ele vai potencializar a partir dessa distorção dos valores. Lembra que no começo eu falava que uns são mais iguais que os outros no ambiente escolar? Sim, ele é o Eduardo Felipe. Lembra que eu falava do Eduardo Felipe? E eu, o Denilton Laurindo. Então, por eu permitir que isso aconteça no ambiente escolar, eu estou dizendo que existe uma diferenciação num espaço que nós somos comuns. Ou seja, que nós somos os mesmos. Como é que eu não consigo interferir nesse processo? Entendeu? Então, assim, e tem mais. Quando se fala bullying, ficou muito mais chique falar bullying para discriminação racial, porque você criminaliza. Você falar que é preconceito, que você está discriminando alguém racialmente, é perigoso o pai da criança ir preso. Então, automaticamente, eu vou falar que ele sofreu bullying, certo? Se você vai dar um tapa na cara de uma aluna,
É muito mais fácil eu falar que é bullying do que eu aplicar a Lei Maria da Penha. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Que nós estamos usando um conceito, e ainda por cima um conceito em inglês, na qual nós não conseguimos nem sequer reconceituar para criminalizar essa prática. Entenderam? Então, assim, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Como é que nós podemos orientar, a partir do momento, quais são os instrumentos que nós vamos usar para poder, ao menos, coibir essa prática? Ou, ao menos, conseguir fazer com que a nossa comunidade escolar perceba que nós também somos agressores, que nós também ajudamos a agredir nesse processo, certo? Quando isso acontece especificamente dentro do ambiente escolar, estou dizendo, ou melhor, ao entorno do ambiente escolar, né? Porque é quando o aluno sai da escola, cacete nele, entendeu? E aí, eu não vi, nenhum colega meu da sala de aula viu, nem a direção viu, nenhum funcionário, um agente educacional também viu. Certo? Assim, será que ninguém viu nada? O que nós vamos poder fazer para isso? Então, assim, essa questão do bullying hoje no ambiente escolar é uma dos maiores entraves para o nosso desenvolvimento enquanto educacional e para a reestruturação daquilo que nós podemos chamar de ambiente escolar, certo? Tudo bem, sempre existiu, o racismo também sempre existiu. Né? Nós estamos falando da especificidade segundo aquilo que está dentro da minha realidade, da minha prática. Okay? Só lembrando também que a gente, no ambiente escolar, os próprios trabalhadores na escola, os profissionais de educação também sofrem bullying pela própria coordenação, direção, já que a gente não percebe. E não é muito falado sobre esse bullying nas empresas, no trabalho. Mas vocês sabem que sim. E daí aquilo é aquela história. Você não dá aquilo que você não pode executar ou receber. No caso, a gente continua, às vezes, eu digo a gente, porque eu sei que eu também posso ter me omitido e me omito, às vezes, também no ambiente escolar, sem eu ter consciência, às vezes, porque eu também estou sendo pressionada por um grupo que vem da direção. E daí faz de conta que nada está acontecendo. Você está pirando, professora. Quando a gente começa a enxergar, pode reparar como eles distorcem tanto a situação, às vezes, que dá a impressão que a gente está fazendo uma coisa que é errada e que a gente está criando um problema para a escola. Que, na verdade, a escola quer continuar tendo aquele rótulo de que aqui não há problemas. O que eu estou querendo dizer é exatamente isso, professora, de que talvez certo, o ambiente esteja doente justamente nessa perspectiva. Será que também nós não estamos sofrendo essa questão do bullying? Entendendo? Será que nós não estamos sofrendo o seguinte quesito? Professor, dá uma olhada aqui de novo. O senhor é reincidente nesse problema aqui? Certo? Eu sempre pedi para preencher o livro da maneira correta e não preenche o livro da maneira correta, professor. Nossa, será que é isso? Entende? E o agente educacional ainda pior. Entendeu? Porque dentro da escola existe uma hierarquia que nós precisamos derrotar. E para derrotar esta hierarquização, certo? Que produz, esta hierarquia produz o preconceito. Essa hierarquia produz e potencializa a discriminação. Porque, conforme de novo, repetindo, nos dá a impressão de que uns são mais iguais que outros. E agora, como é que nós fazemos isso? Eu vou fazer, junto com a professora depois, alguns apontamentos que vão nos ajudar, certo, nesse processo, porque eu sei que sozinho, meu amigo, assim do tipo, tudo bem, eu tenho algumas técnicas para identificar bullying, eu tenho algumas técnicas para identificar a questão racial, eu tenho algumas técnicas para poder identificar a questão da drogadição, mas quais técnicas eu tenho para poder aplicar a respeito daquilo que eu venho sofrendo sucessivamente durante tantos anos? Né? E quais os encaminhamentos a partir daí? Então, assim, é muito mais complexo. Como você não tem lei, você não tem, a escola não quer discutir essa questão, certo? Você vê trazendo essa semana de novo, foi alvo de todas as grandes emissoras a questão, e aí que está, a descaracterização até mesmo da questão do bullying,
certo? Porque o que eu gostei no processo da Xuxa ter falado que foi Bullying era assédio sexual. foi violentada, ela coloca exatamente com o dedo na ferida. Não, foi um professor, foi não sei quem, não sei quem, não sei quem. Certo? E que naquela época, e se fosse hoje, ia descaracterizar para bullying. Nós temos que parar com isso, não. Violência sexual, assédio moral, assédio psicológico, acho que eu não sei o que nós vamos ter que fazer. Para não todo mundo não querer virar bullying, porque não tem como criminalizar esse cara. Certo? A prefeitura de Curitiba, certo? Uma das poucas cidades desse país que tem uma lei anti-bullying. Aqui tem uma lei anti-bullying. Vocês já estudaram alguma coisa a respeito de como é que se encaminha para a polícia a questão do bullying? Entende? Né? Na questão da violência racial que vocês viram do jornal nacional, do lado do William Bonner, falando sobre a menina que era chamada de macaca e depois passou a ser agredida na escola e depois continua a agressão na internet. Qual foi o encaminhamento da delegada? Não foi racismo. Certo? Ela assim, possivelmente para certo? Quase que dizendo, vamos ter que usar um procedimento pedagógico. Certo? E a mãe, quer dizer, tem que se esconder, a filha apanha, e aí no final do processo, sai da escola, e aí ela acaba se tornando a vítima. Entendeu? Nesse exato momento, nós estamos passando por um problema lá na Universidade Federal do Paraná, certo? Vocês que já cursaram, tiveram curso superior, estão dentro da academia, estão visualizando, estão com um problema gravíssimo na Universidade Federal do Paraná. 2 alunas, certo? Estão do lado de fora, comendo uma banana. A professora chega, entra e fala, comendo uma bananinha, então, certo? As macaquinhas, e entra para a sala de aula. Sempre, até então, problema para elas, tudo bem. No final, a professora agora é o seguinte, agora vocês pegam um xerox, que a gente vai fazer a leitura do texto. Aí uma diz baixinho para a outra, puxa, eu não vou poder porque eu esqueci o texto. A professora olha para ela e diz, mas você não esqueceu de comer a banana. Você está entendendo? As meninas automaticamente entram com recurso contra a professora. A professora diz que não disse nada daquilo. No final das contas, os alunos se reúnem. A professora, quando vai viajar, volta da viagem, chega na sala de aula, encontra um cacho de banana em cima da mesa e um cartaz na parede assim, deu uma banana ao racismo, professora. A professora desmaia. Puf. Certo? Reúne todos os doutores, certo? Todo o céu de estrelas da Universidade Federal em apoio à professora. Está entendendo? Onde é que nós estamos agora? Nós estamos agora que a professora abriu tudo quanto é tipo de processo contra as alunas. Certo? E a gente, com tudo quanto é tipo de processo contra a professora. Quer dizer, que mundo nós estamos? Você pode mesmo, certo? Chegar e chamar os outros, sua macaca, ou macaquinho, que esse negócio é isso de... Não que a gente, não estou aqui dizendo que a gente tenha que, às vezes, rebaixar o macaco, porque nós estamos abaixo dele. Isso é na forma como nós estamos nos tratando aqui. Na forma como nós percebemos e discutimos o que é valor. Então, essa questão de bullying, aí está. Aí, nós temos várias entidades de renome nacional que assinaram uma carta de moção de repúdio pela injusta, talvez injúria racial que a professora tenha sofrido. Porque ela, sendo doutora exemplar, com a vida ilibada dentro da educação no estado do Paraná, não é possível que ela tenha feito isso. E nós aqui dizemos o seguinte, ora, você pressupõe, em primeiro lugar, que o servidor público seja uma pessoa ilibada. Você não precisa demonstrar para o servidor público que ele tem alguma estrela, que ele é isso, não, porque ele faz um juramento, em primeiro lugar, de que ele será uma pessoa que trabalha com toda a isonomia possível e na qual a sua prática é a prática da coerência, porque ele está a serviço do Estado. Então, não preciso dizer que a doutora tal, os movimentos fizeram isso, mas negaram colocar na moção o que ela mesma havia admitido, que é o processo
de que aconteceu um fato. E nós estamos aqui dizendo o seguinte, gente, não distorça. Não estou falando do doutorado da professora. Estou falando de que ela cometeu um ato e ela precisa ser julgada por isso. Para depois eu pegar e saber se eu vou fazer uma moção. E tem mais, eu posso dar o meu apoio particular à professora, mas não como entidade. Senão também eu estou apoiando esse processo, na qual já é criminalizado pela justiça. Então, assim, gente, a gente trabalha numa pesquisa, numa perspectiva, de que parece que uns são mais iguais que os outros mesmo. Está entendendo? E essa questão do bullying até aparenta ser que está distante da nossa realidade. Certo? E que sempre que nós queremos tratar de bullying como agressividade, e agressividade corporal, ou se não, o extremo do conceito, que é o xingamento. Né? E aí, como é que faz nas outras, todas as violências que nós vemos sofrendo no ambiente escolar? É dramático, muito dramático, mas a gente vai tratar disso depois com a questão das drogas e vamos fazer então um exercício para que a gente possa encaminhar algumas questões técnicas dentro do ambiente que nós vivemos, que é o ambiente escolar. Tá bom, gente? Vamos tomar um café, certo? Para poder acordar. Eu gosto de deixar as coisas do ponto de vista até mesmo dramático, para explicitar, certo? Quase chegar, né, a explicitar a angústia daquele que passa por essas ações que nós estamos falando aqui. Mas, por outro lado, a gente criando essa comunidade de comunicação, nós começamos a nos ver enquanto uma comunidade que possa interferir nesse processo e que possa melhorar a qualidade também do nosso ensino. A questão das drogas, certo? Eu não vou falar tanto, a professora Lu também vai fazer uma exposição, para depois o encaminhamento com o advogado, o doutor Ricardo, para poder falar do ponto de vista jurídico quais são esses encaminhamentos. Mas, em primeiro lugar, eu gosto sempre de me pautar pela questão conceitual, porque a legislação, ela muda segundo a interpretação, e mais ainda, ela pode ser mudada uma legislação a partir do redirecionamento do nosso olhar sobre um determinado fato. Certo? Então, por isso que anterior a isso, o conceito ele é determinante. E aí, assim, falar de drogas, certo? Eu já começo explicitando aqui um problema. Drogas. O que é droga? O que é droga? Segundo, de nós aqui, final de semana, toma a sua cervejinha, gosta de tomar um vinhozinho, um licorzinho, certo? Inclusive hoje sábado, muito merecido, depois de tanto semana de trabalho, certo? Você chega em casa, encontra o seu Shrek, e aí nós encontramos as nossas princesas, e aí vamos tomar uma cervejinha, né? Vamos abrir um vinho. Ora, e aí? Aí chega na escola na segunda-feira, eu digo que eu sou contra a bebida alcoólica. Entende? Sim, eu não gosto da questão do fumo, eu fumo, mas eu não quero que você fume. Entendendo? E aí? O problema é a bebida alcoólica? Nós falamos de drogas, mas quantas anfetaminas nós tomamos para poder manter nosso corpo esbelto? Entende? E qual a diferença? Então, assim, para começar a explicitar que talvez o problema que nós estamos querendo demonstrar aqui é que nós temos que saber das consequências de utilizar essa droga específica. Uma porque a sociedade como um todo, certo? Isso
historicamente, né, ela sempre trabalhou com a questão dos alucinógenos, tanto para efeito de religiosidade, como nas comunidades primordiais, como para efeito de satisfação e, mais ainda, de justificar, porque por um determinado momento você justifica uma determinada realidade através das drogas, certo? Através da bebida, certo? Através do álcool, através da maconha, da cocaína e do crack. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo dizer que essas drogas são boas? E aí eu pergunto, quem utilizaria de um alucinógeno se não fosse bom? Se é tão ruim assim, por que eu uso? Certo? Por que eu bebo? Se é ruim. E outra coisa, eu posso beber? Certo? A minha cervejinha, eu posso tomar o meu vinho? Tá, compreende? Então, estão entendendo para que a gente possa partir e trabalhar com a questão das drogas? Então, o problema aqui que nós vamos colocar como determinante é a cerveja? É o vinho? É o crack em si? Qual que é o problema? Porque umas podem, outras não. E o excesso disso, do álcool, da cerveja? Tudo bem, durante a semana eu não tomo, mas durante o final de semana eu me acabo, inclusive destruo a minha casa todo final de semana por causa da pinga que eu bebo. Mas eu continuo sendo, durante a semana, o professor ilibado. E aí? Como é que nós construímos essa relação? E aí, mais uma vez, me parece que a gente está trabalhando na conceituação diferenciada de valores. Porque, daí sim, olha, cerveja tudo bem, mas o crack não, entendeu? Vinho, beleza, mas, professor, a questão é o efeito da droga. E aí, mas o efeito da droga? Você está entendendo? Bom, quando eu quero levantar este drama, talvez seja para que nós entendamos que no processo de trabalhar com as drogas, com a questão da drogadição, em primeiro lugar está a pergunta se nós todos aqui nós não somos consequência do ambiente viciado e drogado que nós vivemos. Qual ambiente? Porque não, professor, mas eu não uso nada disso. Está entendendo? Mas eu convivo com quem usa. Não, e eu permito que use. Certo? Mas eu também gosto de uma cerveja. Mas assim, então qual que é o problema? O problema é, como é que nós acabamos? Então, beleza, vamos acabar com o crack então. Que é o problema hoje da tese da droga, é o crack, né? Acabamos com o crack. Solucionamos o problema das drogas? Não. Acabamos com a questão da maconha e da cocaína. Solucionamos o problema das drogas? Continua o problema das drogas. As anfetaminas, certo? Não, mas elas são drogas legais, né? Ou seja, drogas lícitas e drogas ilícitas. Você está vendo a complexidade do processo? Evidente que eu não poderia deixar de fazer esse questionamento, enquanto filósofo que sou, para demonstrar uma questão muito simples.